Estou aqui com Fábio Santos, coautor do livro Intervenção Planetária, onde ele fala sobre as experiências de um super soldado brasileiro, seus treinamentos, suas vivências ao redor do mundo. Você está ouvindo Exopolítica hoje com o Dr. Michael Salla, sua fonte para a verdade sem censura, sobre a agenda humana, extraterrestre, global, política. Clique no botão curtir e inscreva-se no canal. E agora aqui está o Dr. Michael Salla. Bem-vindo, Fábio. Fico feliz que você tenha podido vir aqui falar sobre seu livro. Obrigado, Dr. Salla. Obrigado pelo convite, pelo interesse no livro. Nos conte como você conheceu o coautor que usa o pseudônimo Daniel. Nós tínhamos um amigo em comum, um amigo brasileiro que trabalhava na polícia. Ele me apresentou ao coautor e ao personagem que nomeamos no livro Daniel, no qual baseamos a história. E quando eu ouvi essa história pela primeira vez, fiquei realmente impressionado com os detalhes. Ele estava me contando sobre a sua experiência no Exército Global, parte de uma elite global que chegou a encontrar extraterrestres na Terra. Então foi a primeira vez que eu ouvi falar de alguém encontrando extraterrestres na Terra, porque estamos acostumados a ouvir histórias sobre operações fora do planeta ou portais para outras dimensões, mas encontrar extraterrestres na Terra na forma militar, isso me chamou a atenção. Então eu comecei a conversar com ele. Conversamos todas as noites por mais de um mês. Nós passamos a noite inteira conversando sobre as experiências dele. E o que me chamou a atenção foi o nível de detalhe que ele estava me contando. Ele estava me indicando os locais, estava me contando algumas coisas específicas sobre operações e algumas coisas específicas sobre armas, veículos militares, que eu anotei e depois pesquisei, porque eu nunca tinha ouvido falar deles. Então, eu pesquisei bastante sobre isso e eu tentei verificar alguns fatos, porque ele me contou muito sobre o Golfo, sobre a guerra do Golfo, sobre a guerra na Síria, sobre algumas guerras que estavam acontecendo nos anos 90, início dos anos 2000. E eu fiz uma minha pesquisa e eu vi que muitas coisas conferem. Então nós nos aprofundamos nisso, mas nos conhecemos por meio de um amigo em comum que tínhamos e a partir daí tudo começou. Você poderia nos contar um pouco sobre a história dele? Ele serviu no Exército Regular Brasileiro como recruta por uns 2 anos e depois não conseguiu entrar para o Exército Regular, que era o plano dele, e ele voltou para casa e depois foi recrutado para esse programa de super soldados. Por que você não nos conta o que aconteceu? Foi isso que aconteceu. Eu acho que esse é o primeiro capítulo do livro, quando contamos a história dele. Ele serviu por 1 ano no Exército Brasileiro, na capital do Brasil, Brasília, no centro do país, e foi dispensado após esse ano, e no livro mencionamos alguns motivos para isso. Havia muita política acontecendo dentro do lugar onde ele trabalhava. Então, basicamente, os amigos dos tenentes, as pessoas que estavam escolhendo quem continuaria servindo ou não, escolheram quem seria dispensado. Ele ficou muito triste com isso. Foi uma experiência um pouco traumatizante para ele, porque desde criança ele sempre sonhou em servir nas Forças Armadas. Ele costumava brincar com armas imaginárias quando era criança. É uma história muito interessante sobre como a sua psique foi construída, como foi a sua infância.
E como na adolescência ele estava realmente focado, ele tinha esse perfil psicológico para ser soldado, para trabalhar no exército, enquanto outras crianças queriam ser bombeiros, médicos ou advogados. Ele sempre quis estar no exército. Isso é algo realmente interessante em sua história. Quando ele chegou lá, ele era um dos melhores. Ele ficou entre os 3 primeiros no ano em que serviu. E devido a questões políticas, ele não foi escolhido para continuar no cargo. Ele estava realmente triste. E nesse evento, há uma cerimônia de demissão, por assim dizer, quando as pessoas param de servir. E depois dessa cerimônia, ele não tinha para onde ir, mas a casa dos pais dele, bom, ele tinha 19 anos na época, um cara apareceu do nada, quando ele estava indo pegar o ônibus, e disse: ei, você quer continuar servindo? Você quer continuar no exército? E ele disse: claro. E o cara deu um telefone para ele e disse: me liga e a gente acerta os detalhes. Ele achou isso um pouco estranho, porque não é assim que funciona no meio militar. Não é assim que as coisas são resolvidas. Ele voltou para casa e estava muito triste. E isso passou, acho que foram 3 meses, até que ele ligou para o cara, ele finalmente ligou para o cara. E o cara disse: podemos nos encontrar amanhã? Então ele conheceu o cara e imediatamente foi levado para uma base militar, assinou os papéis e já estava voando para uma missão. Ele não tinha a mínima ideia do que estava se metendo. Ele estava simplesmente motivado pela ideia de voltar para o exército e fazer o que mais amava. Então, é assim que acontece. Como ele entra nesse programa de soldados superpoderosos, ou sei lá, nessa força militar de elite global. Quando ele foi recrutado para essa unidade secreta, após o seu ano de serviço militar obrigatório, o que havia de incomum no treinamento? O que diferenciava o treinamento que ele recebeu para esse programa secreto de supersoldados do treinamento militar regular? Bom, no início ele pensou que se tratava de forças especiais para um exército global. Antes de entrar nesse programa, ele não tinha ideia de que existia qualquer tipo de atividade militar global em curso. Mas os primeiros treinamentos foram muito semelhantes ao que nós tivemos, ao que ele teve nessa instalação militar durante o primeiro ano. Então, um treinamento físico. Então, ele fez um salto de paraquedas, ele foi para a selva, para a Amazônia, para ter o treinamento na selva. É muito difícil, acho que é um dos melhores do mundo no Brasil. Treinamento de sobrevivência. E ele teve vários tipos de treinamento dentro do Brasil primeiro, e depois foi levado para fora do Brasil para ter esse treinamento no deserto ou treinamento no gelo. Então, treinar em diversas condições climáticas, em várias situações diferentes. Naquele momento, ele não tinha ideia do que esperar. Ele simplesmente pensou: ei, essa é uma unidade realmente especial. Esse é um treinamento muito especial, porque eu estou treinando diferentes situações, preciso estar preparado para diferentes situações. Mas no final do primeiro ano de treinamento, houve um momento em que ele foi apresentado pela primeira vez a um tipo de treinamento mental, um treinamento psicológico, e essa foi a primeira vez que ele teve a experiência de ver um ser extraterrestre holográfico. Então, ele foi para uma instalação militar e o colocaram numa espécie de holograma ou ambiente virtual, como quando se usa óculos de realidade virtual. E nessa simulação, ele viu pela primeira vez um reptiliano. Claro, um reptiliano holográfico, mas era uma cópia perfeita
do real. Então, alguns soldados simplesmente surtam. Eles não conseguiram, não passaram no treinamento psicológico, porque nessa simulação você tem que confrontar esse ser, e esse ser te confronta. Então foi muito traumático para os soldados. E felizmente ele sobreviveu. Mas essa foi a primeira vez que ele pensou: ei, tem algo diferente aqui. Porque seus superiores nunca lhe disseram: ei, você vai participar dessa missão ou daquela missão? Ou é isso que fazemos? É isso que não fazemos? Eles são tratados como máquinas. Eles tratam, eu acho que, eu nunca estive no exército, mas eu acho que é mais ou menos assim que funciona. Os soldados não são informados sobre a missão até que ela esteja prestes a acontecer. Exatamente quando recebem o briefing. Foi ele que me disse. Durante o treinamento nunca lhe disseram o que era, o que ele estava treinando, o que ele poderia esperar. Ele nunca teve essa informação. Então, a primeira vez que ele se deparou com um treinamento um pouco diferente do que esperava, porque nunca lhe disseram para esperar nada, foi nesse treinamento com esse reptiliano. Foi a primeira vez que ele se deparou com isso. E claro, ele nunca perguntou nada depois disso. Até que finalmente foi para uma missão, quando recebeu as instruções. Ele e a equipe foram informados de que o encontro com esse ser reptiliano era iminente. Então, primeiro ele se familiarizou com a ideia de vida extraterrestre reptiliana. Depois, em uma das suas primeiras missões, ele teve um encontro com os reptilianos. Por que você não explica para que a unidade de super soldados dele estava sendo treinada em termos de combate extraterrestre? Esse era o foco principal do treinamento deles. E muitas das suas missões consistiam em buscar, engajar e lutar, se necessário, contra esses extraterrestres. Um dos tipos de missão que ele tinha era justamente o combate com extraterrestres. Na maioria das vezes, eles serviam como uma espécie de missão para manipular de uma forma ou de outra as guerras que estavam acontecendo. Por exemplo, quando a unidade dele foi para o Iraque, ele estava realizando algumas missões específicas para ambos os lados. Não apenas para um lado, não apenas para os aliados ou para os Estados Unidos, mas para os Estados Unidos e os iraquianos. Então depende de quem estava conduzindo as suas missões. Ou se houve manipulação por parte da Cabala ou do governo secreto, enfim, ele estava realizando missões para ambos os lados e nunca soube. Ele só ficou sabendo das missões 1 ou 2 dias antes da missão em si. Então ele lutou na guerra do Iraque, bem ao lado da ONU, bem ao lado dos Estados Unidos, mas também bem ao lado dos iraquianos. Então, e isso foi... E temos exemplos da mesma coisa acontecendo com a guerra na Síria e com outras guerras que estavam ocorrendo na África naquela época. Então tínhamos alguns exemplos no livro. No próximo livro teremos mais exemplos disso também. Havia a maioria missões que envolviam manipulações de guerra. Esse segundo tipo de missão era a recuperação de tecnologia antiga. Então ele teve muitas missões no Oriente Médio para recuperar tecnologias antigas, como vimanas, aeronaves antigas, ou até mesmo tecnologias de portais, algumas tecnologias às quais o público não deu acesso. Então, esse era o segundo tipo de missão que ele realizava na maior parte do tempo. A terceira era uma medida de segurança para que nossos líderes globais pudessem se encontrar com extraterrestres em alguns locais específicos. No livro temos alguns casos. No segundo livro vamos trazer mais disso. Então,
Ele trabalhava na segurança, ele protegia o perímetro para que os extraterrestres pudessem se encontrar com alguns líderes da Terra. E por último, mas não menos importante, os encontros com extraterrestres em combate. Então, aconteceu algumas vezes, mais de algumas. Acontecia muito mais. No livro temos alguns exemplos. O primeiro com o extraterrestre Grey, que eles encontram. Foi uma espécie de acidente que eles encontraram aquele ser, e o ser cuja foto foi publicada no livro, eu vi seu vídeo, você mostrou a foto para o público, acho que todos já perceberam isso. O Grey estava manuseando uma arma e ele está de joelhos em uma montanha muito alta. Acho que foi, se a minha memória não me falha, acho que foi no leste da Europa, em algum lugar a leste da Bósnia. Foi na Bósnia. Uma coisa que não está no livro e que Daniel me contou é que aquela montanha não existe mais depois do que aconteceu lá. Então, alguns aviões chegaram e lançaram algumas bombas naquela montanha. Então, aquela montanha não existe mais. Então, não há provas do que aconteceu. Esse é o modo de operação. Então, houve esse encontro que foi uma das primeiras missões que Daniel fez. Outra missão importante foi na fronteira da Colômbia com a Venezuela, na América do Sul, quando eles finalmente encontraram um réptil. Era a primeira vez que ele via o mesmo réptil que vira na simulação, ou melhor, que vira no combate. Então eles foram informados de que isso estava prestes a acontecer, porque a missão era descobrir o que os reptilianos estavam fazendo dentro da caverna. Então foi tipo ir lá ver o que estava acontecendo e voltar. Mas infelizmente eles foram vistos pelos reptilianos, houve uma troca de tiros e descrevemos o tipo de armas que eles usavam e a armadura que eles possuíam. Eles não estão nus, ou pelo menos achamos que não. Eles conseguiram atirar em matar um deles dessa missão, e o Daniel estava lá muito perto e ele pôde descrever o réptil, como ele era e o que aconteceu depois. Então a extração disso foi enviada para algum lugar. Eles voltaram para casa. E uma coisa interessante sobre os combates com alguns extraterrestres é que os soldados recebem muita informação. Eles estão fornecendo exatamente a quantidade de informação que as pessoas precisam para ir combater esses seres. Então, perguntas sobre quem resgatou, onde estão e o que fizeram com eles, ou sobre essa coisa na mão do réptil, para que serve. Então, tem tantos detalhes que eles sabem exatamente a quantidade necessária para poderem entrar e voltar com eles, retornar à base. Então, estamos falando de um exército global que pertence ao estado profundo, ou a cabala, que é definitivamente separado dos exércitos normais, que é enviado. Às vezes, como você disse, suas missões podem envolver fazer coisas por um lado ou outro numa situação de conflito. Outras vezes vão em busca de tecnologias avançadas para fornecer segurança. Essa era a terceira missão, e a quarta era, claro, o combate com extraterrestres. Um dos capítulos realmente interessantes do livro, que eu achei fascinante, foi o capítulo sobre a Antártida, onde ele forneceu segurança para alguns VIPs que teriam um encontro com ETs. Por que você não nos conta sobre isso? O que o Daniel vivenciou? Esse também
é um dos meus capítulos favoritos. Adoro praticamente todas as histórias que ele me conta sobre a Antártida e temos mais algumas para o próximo livro. Esse em particular, ele fez uma verificação de segurança em uma reunião na Antártida, que foi um pouco além do que ele esperava. Ele era realmente treinado em segurança, fazendo o perímetro das reuniões, mas foi a primeira vez que ele fez isso na Antártida. E foi a primeira vez que ele sentiu medo de verdade. E ele fala sobre isso, ele é aberto sobre isso. Ele disse que a única vez em que eu servi e realmente senti medo foi na Antártida, porque ele estava fazendo a patrulha do perímetro, ele foi o último. Então, o perímetro é feito através de círculos. Eles fazem uma série de círculos a cerca de 1 milha de distância um do outro, então ninguém consegue chegar perto. E ele estava no círculo interno, então o último círculo, aquele que está mais próximo do encontro e do ser que estava chegando. Então ele viu essa nave vindo das nuvens e era enorme, era do tamanho de um campo de futebol. Era uma embarcação realmente muito grande. E a aeronave pousou muito suavemente, sem nenhum ruído. E então esse alto feixe branco veio da nave, que parecia estar pairando no ar. Ele não conseguia ver os pés, e quando esse ser saiu, ele olhou para os guardas e, claro, para Daniel também, e fez um movimento com a mão, um movimento específico, e imediatamente todos se ajoelharam num movimento quase involuntário. Eles caíram de joelhos e não conseguiam se mexer. Eles poderiam simplesmente mover os olhos, o globo ocular. E ele estava realmente com muito medo. E os caras desse programa de super soldados conseguiam se comunicar pelo rádio e diziam: e aí, pessoal, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Vocês também estão paralisados? Todos respondem sim. Não sei o que está acontecendo, só consigo mexer a boca e os olhos. Então, imediatamente esse ser falou com eles mentalmente, dizendo: vocês não precisam ter medo. Apenas se acalmem. Vai passar logo. Vai acabar logo. Relaxem. Basicamente isso. E eles ficaram nessa mesma posição, paralisados, por mais de 3 horas. E quando o ser voltou para o encontro com o humano da Terra, o ser entrou na nave, foi embora. Quando a nave se afastou, eles imediatamente recuperaram os movimentos, mas não estavam cansados. Eles não estão sentindo nenhum tipo de dor, nada do tipo. Eles estavam se sentindo revigorados, eles estavam se sentindo ótimos, mas o medo era grande. Claro, porque, como o Daniel me descreveu, você consegue imaginar um militar, um cara durão, que está sempre no controle da situação, pensando à frente, vendo um ser que com um movimento de mão pode paralisar uma tropa inteira. Isso realmente me assusta, porque se esse ser quiser fazer algo com a humanidade, será que pode? É inimaginável. Então, era a primeira vez, e ele disse que estava com muito medo. Foi um encontro muito impressionante. E aquele ser possuía algum tipo de tecnologia avançada ou consciência superior, onde uma combinação das duas conseguiu incapacitar fisicamente essa tropa de super soldados que fazia a segurança desse encontro VIP com aquele extraterrestre por 3 horas. 3 horas, ficaram agachados sobre um joelho, imóveis, mas não sofreram dor,
dano. O ser simplesmente desapareceu, concluiu a reunião, voltou, foi embora e então a tecnologia ou o comando de consciência que estava sendo usado foi desativado. Que encontro incrível, definitivamente. E o que é muito surpreendente, muito notável, é o fato de estarem lidando com a tecnologia ou com a capacidade mental deles. Eles poderiam paralisar as tropas, mas também a tecnologia que as tropas estavam usando, porque eles usam algum tipo de armadura que analisa o alvo, certo? É como um capacete super tecnológico que podia analisar e fornecer muitas informações sobre o ser, mas quando o ataque acontecia, a pessoa não conseguia se mover e não podia fazer nada com a tecnologia. A tecnologia estava funcionando, mas eles só tinham informação de distância e nada mais. Então, é realmente interessante e, felizmente, uma coisa que Daniel menciona é que parece ser um extraterrestre positivo, porque eles não foram prejudicados. É isso que ele pensa. Então ele coloca esse ser branco alto no lado positivo dos extraterrestres. Bom, com relação às situações, o livro fala um pouco sobre as situações de combate com extraterrestre e as altas taxas de baixas entre os supersoldados quando eles estão lutando contra diferentes grupos de ETs, Grey, reptilianos. Então, você gostaria de dizer algo sobre aquelas situações de combate com ETs para as quais eles foram treinados e até que ponto isso remonta na história? Você fala sobre algo que não está necessariamente no livro, mas talvez você queira acrescentar quanto da série de livros ou filmes do Predador, quanto disso é realmente baseado nesse tipo de realidade que Daniel mencionou. Uma coisa interessante é que quando ele estava adquirindo mais experiência nesse programa de super soldado, ele recebia diferentes tipos de missões, porque nunca era o mesmo soldado em uma missão. Então eram soldados de todo o mundo e as tropas se reuniam em alguns lugares, mas nunca eram as mesmas tropas, nunca foram amigos. Ele não sabia o nome um do outro, foram tratados por meio de códigos. Então eu pude ver seu código no seu colete, posso te chamar de 34? Não sei. Então eles nunca foram amigos. À medida que ele ia adquirindo mais experiência, ele recebia algumas missões especiais envolvendo extraterrestres. Eu, pessoalmente, acho que foi devido ao seu desempenho no treinamento psicológico sobre o assunto. Então, como ele tinha mais experiência nesse tipo de missão, ele recebeu mais informações antes das missões sobre o que estava acontecendo, especialmente sobre o que poderia acontecer e quem ele poderia encontrar. Então, num desses estudos para missões, ele teve acesso a uma tecnologia muito semelhante a que Corey Goode mencionou sobre os óculos inteligentes e o tablet inteligente que permitia ver algumas coisas que aconteciam e acessar informações como em um iPad, mas estávamos falando do início dos anos 90, então não havia iPad nem nada do tipo relacionado com isso naquela época. Então ele estava estudando um pouco dessa tecnologia, alguns desses tablets inteligentes, e leu algumas coisas sobre quão antiga é a idade da raça humana para ter esse tipo de encontro. E uma coisa que ele mencionou, que leu, e provavelmente traremos mais detalhes no próximo livro, é que esses encontros sempre acontecem na história da Terra, na história da humanidade, com os positivos, negativos. E uma coisa que ele sempre mencionava também é que o filme do Predador, especialmente o primeiro, é baseado numa história real que aconteceu
que acontece há milhares de anos, ainda acontece hoje em dia. E como isso aconteceu? Se você se lembra, o filme é basicamente um ser reptiliano, um insetoide, que caça Schwarzenegger, como no primeiro livro, usando uma força. Então, basicamente, eles caçam uns aos outros nessa força. Então, o que Daniel disse, que leu, é que existem alguns tipos de répteis. E é importante mencionar que nem todos os répteis são iguais. Existem mais de 700 tipos de répteis. 700 raças diferentes de répteis. Então, estamos falando de um que está na terra, que vive no subsolo e que, de tempos em tempos, vem à superfície para caçar. Então, basicamente, o tipo de tratado que a humanidade fez com eles foi o seguinte: não venham às nossas cidades para caçar nossas mulheres e crianças. Vamos fazer um acordo. O que aconteceu no passado é que, de tempos em tempos, digamos, a cada 10 anos, alguns reptilianos vêm à superfície, entram numa cidade grande, começam a matar muita gente, algumas para comer, outras para se divertir. Não sei. Então, em certo ponto da história, a humanidade fez um acordo com esses reptilianos. Não ataquem mulheres e crianças. Vamos lutar com vocês num local seguro. Vamos enviar homens para lutar com vocês. Tudo bem para vocês? E eles disseram sim. Não nos importamos, contanto que possamos nos divertir, contanto que possamos caçá-los. Não nos importamos. Então, esse é o acordo que temos. E os caras que são enviados para lutar contra esses reptilianos pertencem a essas forças especiais, pertencem a esse programa de super soldados. Então, Daniel treinou alguns caras para irem a locais especiais e terem esses encontros. Eles caçam por diversão, eles sabem que são 10 vezes mais fortes do que nós. Eles sabem que são 10 vezes mais rápidos do que nós. Então, o que tentamos fazer é compensar a indiferença, essa tecnologia. Temos armeiros com tecnologia de ponta. Tentamos derrotá-los, avançando a nossa tecnologia. Mas nem sempre é possível. E uma coisa que Daniel nos disse é que para matar um reptiliano são necessários pelo menos 7 humanos. Bom, para cada réptil morto, eles mataram 7 humanos. Então, não é uma troca justa, eu diria. Mas pelo menos o que me orgulha nesses super soldados é que esses répteis não estão indo para as grandes cidades, não estão indo para a população em geral, não estão matando mulheres e crianças, eles estão apenas encontrando militares. Esses super soldados com base nesse tratado. Isso é fascinante, porque nos diz que essa organização planetária, que atualmente treina super soldados de diferentes forças militares mundiais e os recruta, remonta muito tempo. Estamos falando do Estado Profundo, Cabala, Illuminati. A era pré-armas de fogo também. E se esse acordo foi feito, significa que os soldados usariam talvez arco e flecha ou espadas inicialmente no século XI, durante a época das cruzadas, por exemplo. Seria um bom exemplo, sabe? O canhão tinha acabado de ser desenvolvido, mas eu acho que ainda não existiam mosquetes, eram apenas espadas, arcos, flechas. Então, algumas dessas pessoas provavelmente teriam ido, e as cruzadas teriam sido uma ótima fachada para isso, porque os exércitos do mundo, especialmente da cristandade, estavam envolvidos todos enviados para o Oriente Médio, para a Terra Santa, para todas essas batalhas. Presumivelmente, alguns desses soldados vindo da Terra Santa ou de país cristão, como Ricardo Coração de Leão, outros poderiam ter ido para o Oriente Médio, para Israel, Palestina, e, na verdade, a sua verdadeira missão era lutar contra extraterrestres como parte desses acordos.
Sim, e temos algumas evidências históricas de militares de milhares de anos atrás, mesmo antes das cruzadas do Antigo Egito, da Suméria, dos Maias. E temos muita história, provas de alguns deuses reptilianos que costumavam exigir o domínio de alguns humanos como oferendas. Nós temos isso, é ciência, temos evidências disso em muitas culturas ao redor do mundo, de deuses reptilianos exigindo sacrifício de humanos. Então podemos imaginar como eles lutavam antigamente. Se é difícil para nós hoje em dia, com toda a tecnologia que temos, ainda temos uma proporção de 7:1, dá para imaginar, não sei, 4.000 anos, 5.000 anos, como era essa proporção, certo? Não sei, 1.000:1, talvez. Ou mesmo se poderíamos pensar em matar um reptiliano naquela época. Então é interessante e um pouco assustador pensar nisso. Em termos de evidências, o que na história de Daniel realmente te convenceu de que isso era real, de que não era, sabe, ficção, mas ele descreveu eventos reais? O que te convenceu? Meu primeiro pensamento, a minha primeira pista, foi o nível de detalhes com que ele descrevia as coisas. Então, se ele era um ator, ele era excelente. Toda vez que falava comigo, preparava um briefing, ou se ele escrevia uma história e era realmente muito convincente, ou se ele estava falando a verdade, provavelmente era verdade. Ele me deu muitos detalhes, que eu jamais poderia publicar, porque seria chato para a maioria das pessoas. Então, se pensarmos em locais, ou naquele local temos aquele tipo de montanha com essa altura, e depois dessa montanha você tem uma vila que é assim assado, e os detalhes da descrição. Enquanto eu falava com ele ao telefone, eu acessava o Google Earth e pesquisava coisas, depois pesquisava sobre guerras. Eu via algumas histórias que não são comumente contadas. Bom, para a população em geral, da guerra na Síria, da guerra do Iraque, alguns detalhes sobre algumas missões específicas que não estão em destaque na mídia. Então, eu tive que pesquisar algumas pequenas missões especiais em algumas cidades aparentemente desconhecidas, fora do deserto, no Iraque ou Marrocos, ou alguns lugares que eu nunca tinha ouvido falar, ou com os quais a população em geral não está acostumada. E ele estava me dando muitos detalhes ricos sobre como as coisas são lá, como é a população, onde as coisas estão localizadas. Então, se esse cara é um ator, se ele está inventando, ele é incrível, com alta inteligência. E também tem uma grande capacidade de improvisação, porque eu estava fazendo perguntas a ele e ele estava me dando informações. Então, quando ele estava falando comigo sobre uma missão, eu fazia perguntas específicas sobre algumas coisas que só alguém que realmente esteve lá poderia me dar essas informações. E então, há algumas táticas que tenho quase certeza que o doutor, que você conhece, então, aberto a perguntas, depois as mesmas perguntas várias vezes, em situações diferentes. Eu estava voltando às histórias de 15 dias atrás e perguntando sobre os mesmos detalhes que ele me deu naquela época, dos quais eu tenho quase certeza que ele não se lembrava, não tinha nenhuma recordação, mesmo já tendo conversado. Então ele me contou a história novamente. Quando nos encontramos pessoalmente, eu fiz as mesmas perguntas. Temos muitas técnicas para investigar e validar histórias. Além disso, no início de 2019,
quando eu estava coletando todas essas informações, pesquisando para o livro, eu comecei a entrar em contato com algumas pessoas, porque conversamos com uma delas, eu vou apresentar outras pessoas para vocês. Essa pessoa é do Exército, aquela é especializada em forças especiais. Então eu comecei a conversar com pessoas que estavam realmente envolvidas em algumas operações. Por exemplo, quando o Daniel, para me falar sobre armas específicas, por exemplo, ou maneiras específicas de usar essa arma, que não são comuns de se saber. Há tanta coisa que podemos pesquisar online. Conversei com alguns militares, alguns caras com quem eu costumava fazer isso. Então, sem que eles soubessem o que eu estava fazendo, eu pude validar muita informação, pesquisando por conta própria, com a técnica de questionamento e também validando com outras pessoas ao redor do mundo. Não apenas no Brasil, claro. Eu, por exemplo, moro no Canadá e eu conversei com muitos profissionais, militares, civis, para validar algumas informações. Então, se esse cara é um gênio, realmente consegue enganar muita gente, ou se ele realmente esteve lá e essas coisas realmente aconteceram. Eu sei que ele te forneceu algumas fotos em termos de documentos. O que você tem dele que também seja convincente? Há poucas evidências fotográficas. Ele nunca conseguiu recuperar nenhuma foto. Era um método muito rigoroso de apagar informações e deixar os soldados sem provas concretas, mesmo depois de tudo isso estar escrito no livro. Eu mencionei isso no livro. Mesmo após cada missão, eles passavam por um procedimento químico para tornar as memórias um pouco vagas e fazê-los esquecer o que aconteceu, especialmente após encontros extraterrestres. Então, como um parêntese, enquanto falávamos sobre uma missão, ele estava recuperando algumas memórias, ele acessava essas memórias, conversando comigo, nunca estava 100% disponível. Foi algo interessante que aconteceu. Foi muito semelhante ao que aconteceu com Corey Goode no programa 20 e Volta, com o processo químico que ele sofreu. Passou por tudo, voltando às provas concretas. Fotos que ele tinha foram enviadas por alguns ex-colegas, fotos que ele tirou, mas não fotos tiradas durante suas missões, porque durante as missões ele nunca sabia quem estava com ele. Eram apenas códigos. Mas em seu último ano como super soldado, e esse é o fim do primeiro livro, ele foi para a prisão, foi para uma prisão militar. Ele passou por uma espécie de julgamento militar, e enquanto estava na prisão, antes do julgamento, ele passou mais de 6 meses sendo transferido de prisão em prisão, e nessas prisões ele podia dizer o seu nome e sabia o nome dos seus companheiros de cela, dos guardas e das pessoas que estavam lá. Então ele fez alguns amigos naquela época, e um desses amigos lhe enviou alguns anos atrás aquela foto publicada no livro com o soldado Gray e a arma. Um dos amigos dele que estava lá enviou para ele na missão com ele, mas ele o encontrou depois, enquanto ele estava na prisão. Então tudo o que ele tem foi enviado a ele por um dos seus colegas. Bom, nos diga onde as pessoas podem encontrar o livro, comprá-lo, quais são os planos para o segundo livro. Ele está disponível na Amazon em todo o mundo. Então, se você estiver nos Estados Unidos, amazon.com, Intervenção Planetária. Eu tenho aqui
Intervenção Planetária. Então, você pode obtê-lo na Amazon em versão Kindle, a versão online ou a cópia impressa, se você estiver no Reino Unido, amazon.com. Então, na Espanha, Amazon, como a sua Amazon local, está disponível em inglês, em português, como Intervenção Planetária, ou em espanhol, como Intervenção Planetária. Então, você pode pesquisar na Amazon local o segundo livro, que provavelmente chamarei de Intervenção Galáctica. Estou escrevendo neste exato momento. Já escrevi cerca de 30% do livro. Ainda tenho muita informação para verificar e analisar. Provavelmente estará pronto até julho. Junho ou julho. Estou escrevendo em português, então preciso traduzir para o inglês depois. Acho que terei a versão em inglês até meados do ano, com certeza. Avisarei vocês. Uma coisa que fizemos no primeiro livro e estamos fazendo no segundo é que sabemos que a história de Daniel no primeiro livro é baseada numa história real. E eu construí uma narrativa que é adequada para todos os públicos. Então, mesmo que você tenha um parente ou um amigo que não acredite em extraterrestres ou nessas histórias por algum motivo, ele pode ler como entretenimento. É como um romance, você consegue se identificar com o personagem, você consegue ler como ficção científica. E no segundo livro, estou adicionando a experiência de outras pessoas, não apenas a experiência do primeiro, do Daniel. Então, depois que o livro for publicado, muitos outros informantes apareceram, alguns ligados aos militares, outros não. Então, estamos adicionando ao segundo livro algumas experiências interdimensionais, algumas experiências em estado de sonho, muito interessante, um pouco mais espiritual do que o primeiro. E claro, ainda temos a história do Daniel do primeiro livro para encaixar nesse segundo. Então, estamos apenas separando um pouco mais a história do Daniel, a história do personagem, das pessoas reais, por vários motivos. Se as pessoas quiserem entrar em contato com você, Fábio, como elas fazem? Elas podem acessar o meu site, fabiosantos.com. Você pode escolher inglês, português ou espanhol. Você pode ler sobre meus livros. Eu tenho 3 livros publicados, estou escrevendo mais 2. 2 deles estão em inglês. Então, se você quiser lê-los ou saber mais sobre eles, também temos no meu site o evento Experience 2020, que trouxe Corey Goode pela primeira vez ao Brasil, e também o depoimento do Daniel. Temos quase 1h30 da apresentação de Daniel. E além de Corey Goode e John de Souza, temos Trisha Merges. Então, temos 16 pessoas apresentando no Experience 2020, 5 delas exclusivamente em inglês. Mais informações em fabiosantos.com. Obrigado, Fábio. Estou ansioso para aprender mais. Obrigado, doutor Sala. Muito obrigado.